Vamos agora falar de quem vai ter um 2024 muito ruim, viu? Já começou pegando fogo, já tá se chamuscando no começo do ano. Olha, deu ruim aí pros golpistas aí, principalmente pro chefão da quadrilha. O Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, deu uma entrevista, no último dia do ano, deu uma entrevista para Folha de São Paulo. E a entrevista dura do Barroso, viu? Bem dura. Ele, finalmente, aí vejo um ministro do STF, no caso o presidente, mas um ministro que não seja o Alexandre de Moraes ou o Gilmar Mendes, falar exatamente sobre o que aconteceu no dia 8 de janeiro, com a dureza que os fatos merecem. Porque até então, nos últimos meses, o que eu estava vendo é que cada vez mais estavam amansando. Inclusive, a esquerda fica gritando sem anistia, para relembrar esse pessoal que, olha, não pode ter anistia, não pode ter perdão para quem tentou dar golpe de Estado, até porque os próprios ministros, alguns deles, se não todos, seriam sequestrados e presos e sabe-se lá o que mais, seriam todos depostos. Isso já todo mundo sabe que aconteceria. Pois bem, o Barroso diz ainda o seguinte, além dele ser muito duro, ele falou uma coisa que eu gostei, viu? Ele falou o seguinte, olha, o problema do Brasil é que no Brasil, quando as coisas acontecem, todo mundo começa a gritar, todo mundo fica indignado, todo mundo quer uma punição exacerbada e depois, quando vai passando o tempo, as pessoas tendem a esquecer e a perdoar e a ficar com pena dos criminosos. Isso não vai acontecer. Não vai ter perdão, não vai ter peninha, não vai ter draminha e vitimismo de bolsonarista que façam com que eles não sejam presos. É isso que o Barroso tá avisando, viu? 2024 prepara que o chicote vai estalar no lombo de golpista. É isso que, mensagem aí do presidente do Supremo Tribunal Federal. Não sou eu, Thiago, falando, viu? Barroso falando. E bom que ele fala que as pessoas não podem esquecer, que as pessoas não podem... passa o tempo, vão começar a ficar com pena dos terroristas. Até porque os bolsonaristas tentam, de todas as maneiras, usando aí os seus influenciadores / deputados, né, os seus parlamentares influenciadores, eles tentam amenizar os crimes. A primeira narrativa deles é de que, olha, eram apenas infiltrados, nós somos patriotas, cidadãos de bem, a gente jamais faria tudo aquilo ali que aconteceu no dia 8, eram infiltrados do PT, não colou. Aí depois falaram que, olha, na verdade a culpa é do governo Lula, porque o governo Lula abriu ali pros bolsonaristas entrarem. Não colou, porque, olha, se eu abro a porta da minha casa para você entrar, você entra educadamente, fica ali, é uma coisa. Agora, se eu abro a porta da minha casa para você entrar e você destrói tudo, a culpa é minha ou é sua? O problema é o seguinte, essa nova narrativa do bolsonarismo não colou e irritou ainda mais a Polícia Federal e o STF, porque além deles estarem tentando jogar a culpa no Lula, é mentira. Porque quem abriu ali para os bolsonaristas entrar foi o governador, foi a polícia do Distrito Federal, cujo governador é bolsonarista, o único erro do Alexandre é que não está preso o atual governador, e o secretário de Segurança Pública, ou seja, o chefe da coisa toda, era o Anderson Torres. E ali a polícia foi claramente instruída a abrir para os terroristas. Então, mesmo, vamos supor que fosse o Lula o chefe da polícia, o Lula mesmo, o Lula ali com um walkie-talkie falando, policiais, abram para esses patriotas passarem. Mesmo assim, a culpa não seria do governo, porque você abriu uma coisa, eles chegarem lá e destruir tudo é outra. Uma coisa é se os patriotas entrassem lá e ficassem sentados no chão. Outra coisa é tentar tocar fogo no Congresso Nacional, como o terrorista que morreu, ele tentou tocar fogo no Salão Verde do Congresso Nacional. Destruir obras de arte que têm valor inestimável, destruir aí vidros, destruir tudo, enfim, depredar tudo. Aí é outra coisa bem diferente. Então, o que diz aí Barroso é o seguinte, vão todos ser presos. Olha, os incentivadores, os mentores, os financiadores, os que premeditaram, os que ajudaram a premeditar, todos vão ser punidos, todos eles. Agora, o que a gente está na expectativa é do relatório da Polícia Federal, do inquérito das fake news e das milícias digitais. Acho excelente que esses inquéritos sejam finalizados antes dos inquéritos do 8 de janeiro. Por quê? Para não ficar misturando duas coisas. O inquérito das fake news vai pegar aqueles bolsonaristas mais antigos. Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio, todos aqueles... olha, felizmente, esse mal passou, graças muito ao STF, né? Mas, e ao Alexandre de Moraes principalmente. Mas você talvez esteja lembrado que em 2019, 2020, o maior canal de política do YouTube era o Terça Livre do Alan dos Santos, que tinha muita grana pública naquele canal. Muita, mas muita grana.
O Alan dos Santos, assim, ficou multimilionário em pouquíssimo tempo. E os outros canais bolsonaristas também tinham muito financiamento para mentir e para falar para as pessoas todo tipo de coisa contra a democracia. E aí, eles chegavam a um nível de arrogância que eles começaram, estava ali, né, sou amigo do presidente da república, estou ganhando dinheiro do governo, muito, no caso eram milhões, eles falavam, sou amigo, estou ganhando dinheiro, então eu posso peitar o Supremo Tribunal Federal e começar a xingar os ministros. Olha, eu lembro que dia sim e dia também o Alan dos Santos xingava os ministros do STF, falavam que eram todos bandidos, que tem que ser presos, que esses caras vão ser depostos, tudo mais. Aí o que aconteceu? Isso descambou para atos antidemocráticos. Então já tinha um inquérito investigando todo esse pessoal, aí veio o segundo, que era o dos atos antidemocráticos, que tentaram chegar a soltar fogos na frente do STF. Aí alguns foram presos, mas aquele inquérito descambou para o inquérito das milícias digitais, que aí já abarcou diretamente familiares do Bolsonaro e o Bolsonaro, Jair, Flávio, Carlos, Eduardo, diretamente são os principais alvos desse inquérito, que vai ser finalizado aí nessa semana ou na semana que vem, ainda não sabemos. Seria muito, mas muito bonito se no dia 8 fosse preso o Bolsonaro. Aí eu falo, olha, parabéns, bato palmas, porque um ano depois, no aniversário, imagina, vai preso o Bolsonaro e à tarde tem uma festa. Pois bem, o Barroso ali, na entrevista ele fala que serão todos punidos, tudo mais, ele fala que esse pessoal, eles sabem que se eles não forem punidos, eles vão tentar de novo. Então tem que ter punição aí exemplar para que todos sejam punidos, para que outros não tentem daqui a pouco, porque a finalidade deles é sempre contra a democracia. Também teve uma parte que eu pensei, esse pessoal que é a favor do golpe de Estado, ele critica ali, né? Engraçado, né? Falta uma meia-culpa, e isso eu percebo nas palavras do Barroso sempre, e eu percebo nas palavras da Carmen Lúcia, quando eu vejo ela falando, ela fala bem menos, né? Bem mais discreta. O Fachin também fala bem pouco, mas quando eu vejo falar, principalmente esses três aí, né? Eu falo, que coisa, né? Quem será que plantou todo esse ódio na população, hein? Quem será que foi a favor da perseguição ao maior líder político aí, que era o Lula? E a favor de todo o lavajatismo. Aliás, os ataques ao Supremo Tribunal Federal não começaram com Jair Bolsonaro, não começaram com o Gabinete do Ódio. E olha, eu sei porque eu acompanho o Gabinete do Ódio desde 2013. Em 2013 que começaram no Facebook várias páginas de extrema-direita, tinha lá o Orgulho de Ser Hétero, essa página é do Gabinete do Ódio, é dos assessores ali do Bolsonaro, aqueles Mateus, são dois chamados Mateus e aquele Tércio Arnaud. Aí tinha algumas outras páginas, TV Revolta, Revoltados Online, tudo ali ligados. E essas páginas não faziam ataques ao Supremo Tribunal Federal da maneira que o bolsonarismo faz. Esses ataques começaram a partir do senhor Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol era aquele que lá na Inglaterra, lá em Oxford, ou em Cambridge, nem sei onde, foi Oxford. Ele e o Barroso se encontravam para ter caminhadas, e depois o Barroso chamou para um jantar íntimo na sua casa, o Deltan Dallagnol, tudo mais, secreto também. Aí você vê que coisa, né, Barroso? Os ataques ao Supremo Tribunal Federal, tudo isso que descambou numa tentativa de golpe de Estado, começaram com seu melhor amigo. Começaram com seu amigo Deltan Dallagnol. Mas essa meia-culpa o Barroso não faz, não. Ele mostra ali o problema, mas ele não fala que ele ajudou a criar o problema. Que coisa. E o pior, quando alguém lembra, quando eu tô lembrando, ainda vem gente até de esquerda dizer, olha, mas por que falar disso? Por que falar? Porque não se pode esquecer. Porque se você esquece da história, a história se repete. E quando começa a se repetir, você não vê os sinais. Eu não esqueço. Por isso que quando começou a Lava Jato lá atrás, quem acompanhava o Plantão Brasil no site, não tinha um canal aqui escrito ou no aplicativo, já via o Thiago escrevendo, olha, isso é golpe. Vão dar um golpe na Dilma. E sempre de plantão pelo Brasil. Então, quem não é plantonista, torne-se um. Quem é plantonista, muito obrigado e seguiremos juntos. Falou!